O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amados filhos e filhas, aqui presencialmente no Santuário do Pai das Misericórdias, mais uma vez saudando a toda a família Canção Nova, a todos os seminaristas, a todos os leigos da Canção Nova, comunidade de vida, de aliança. Com muita alegria aceitei esse convite de vir ontem fazer um show, hoje pregar de manhã e presidir esta missa, porque o tema é muito propício. A Virgem Maria consagra-te. E nada melhor do que refletir a partir disto, neste tempo tão forte que é chamado a Quaresma. Eu gosto de entender e de me tentar explicar que a Quaresma é um retiro espiritual de 40 dias. Pena que já começou na quarta-feira de cinzas, mas que ainda muitos que se dizem católicos ainda estão na baderna do carnaval, ainda estão fazendo os finalmentes do carnaval e não fizeram, e não entraram ainda nesse ritmo penitencial que é próprio da Quaresma. Quando nós participávamos na quarta-feira de cinzas, a oração da coleta, a oração inicial, tinha a seguinte parte: Senhor, que pelos exercícios espirituais eu possa estar
fortalecido na batalha espiritual. Repito, se não é exatamente assim, mas este é o sentido, para que pelos exercícios espirituais eu possa estar fortalecido na quaresma para a batalha espiritual. Aqui tem muito do que se pretendeu falar de Maria. Os exercícios espirituais que somos chamados, eu diria convocados e de alguma forma obrigados a viver. O jejum, a oração e a esmola. Não disse propositalmente a caridade, depois compreenderão por quê. A esmola, esmolar. O jejum, nós compreendemos, e o Papa Leão XIV nos lembrou muito bem, que bom seria fazer um jejum da língua, um jejum das palavras ásperas, um jejum dos problemas que causamos na vida do outro. Jejum, que é sem dúvida dar ao nosso corpo sentir o que nossa alma sente, o que nossa alma pede, o encontro com Deus. Nós vivemos na alma um eterno jejum do nosso amado. A oração é primordial. Se hoje de manhã falávamos ser consagrado à Virgem Maria, obrigatoriamente sermos homens e mulheres eucarísticos, e não há Eucaristia sem silêncio, oração e adoração. Se temos devoção a Maria, para melhor com ela na proteção servir a Jesus, precisamos deste silêncio. O deserto, o retiro, a quaresma. Queridos irmãos, a caridade. E eu faço questão, por que eu vou usar a palavra esmola? Porque muitas pessoas pensam na caridade e esquecem que esmolar também é algo importantíssimo. Fazer o ato da esmola. O Papa Leão XIV, no primeiro documento que ele fez, ainda sob a influência de Francisco, de Lexiti, diz: o amor ao próximo é a prova tangível do amor de Deus. A esmola, católicos, a esmola, seja na igreja, seja por uma instituição de caridade, a esmola é a justiça restabelecida. Não é um gesto paternalista que resolve a pobreza, mas continua sendo uma expressão missionária de compaixão, encontro, identificação com a condição do outro. Portanto, um estímulo a algo que nós queremos dizer apenas como caridade. Católicos, esmolar. São João Crisóstomo vai dizer, está escrito neste documento, a esmola é a asa da oração. Se não acrescentares uma asa, a tua oração não poderá voar. Portanto, 3 aspectos desse exercício espiritual para o combate espiritual. E nós estamos num combate. Eu digo na minha paróquia,
digo na obra Evangelizar, falo para aqueles que convivem comigo, cuidado na quaresma, e digo para vocês, geralmente na quaresma, muitas coisas acontecem para nos colocar à prova. A quaresma não é um tempo ilusório, é uma realidade de provação. Cuidem, seminaristas, cuidem, lideranças. A quaresma acontece grandes provações na vida, o combate espiritual. O evangelho de hoje é clássico. Durante a quaresma nós temos 6 domingos, contando com o domingo de Ramos. Mas cada domingo, a partir de hoje, os temas são relativamente fixos. São as grandes temáticas da batalha espiritual, do combate espiritual. Cada domingo é um tema para aqueles que estão ingressando na igreja no catecumenato. Mas, e que está muito forte, graças a Deus, no mundo. A igreja não está morta, não. Você vai ver na noite santa, quantas crismas, quantos batizados, quantas primeiras comunhões. Eu mesmo farei muito na vigília pascal, mas não é um caso isolado. A igreja católica está viva e muitas pessoas estão aderindo e voltando, não volta para casa. Dá uma salva de palmas para Jesus, para Nossa Senhora. Eu falava de 5 temas, e o tema hoje começa a ir para o deserto, movido pelo Espírito Santo. Eu digo a você, meu irmão, entra no deserto, no silêncio. Silencie teu ouvido nesta quaresma. Silencie teus olhos, silencie tua boca e tenha coragem de enfrentar os demônios que nós temos dentro de nós. Que medo, Padre, que horror, as inclinações que nós escondemos, que temos do mal. E não pense que isso nos faz piores. Se o próprio Filho de Deus foi tentado, por acaso eu teria coragem de dizer porque eu sou padre, ou porque pertenço a uma comunidade, ou porque sou um cargo de liderança na igreja, ou porque rezo o terço, não sou tentado? Quanto mais amado por Deus, mais sujeito à provação é. E o pior, se nós cairmos, dizia meu diretor espiritual, Padre Reginaldo, toda vez que eu ia que ele faleceu, cuidado para não cair, porque você derrubará muitos. Eu digo a vocês, meus irmãos, somos tentados continuamente. Cuidado para não cair, porque ofenderemos e escandalizaremos os pequeninos. 40 dias Jesus ficou no deserto, 40 dias na arca de Noé, 40 dias Moisés se preparando para subir o Sinai, 40 dias Elias foi sustentado na caminhada para fazer a experiência de Deus, 40 anos o povo no deserto. Então é um novo êxodo que a liturgia de hoje está conclamando. As grandes 3 tentações. Por que tem a primeira leitura hoje? E você vai entender muito bem por que essas 3 tentações de Jesus. Segundo os grandes santos, disse a mulher, viu que seria bom comer, conscupiscência da carne, era atraente aos olhos,
São Paulo, concupiscência do olhar, para alcançar o conhecimento, concupiscência e a vaidade da soberba humana. Repito, as 3 tentações do deserto que Jesus viveu são as 3 tentações da primeira leitura que os primeiros pais não venceram, que Adão e Eva não venceu. Adão, Eva decaíram no pecado original, segundo a segunda leitura, já refletido por São Paulo. Concupiscência, a queda, viu que era saboroso, viu que era bom comer. Jesus é tentado pelo diabo e nós somos. Faça com que esta pedra se transforme em pão. 40 dias jejuando, era natural a fome. Mas o que é que estava por trás? Qual era a armadilha? Tentar salvar o mundo pelos bens materiais. Quiseram fazê-lo rei depois da multiplicação dos pães e ele escapou. Queridos irmãos, e aqui todos nós somos tentados, às vezes em pequenas coisas. Você não precisa ser rico para ser tentado nas posses. Nós podemos ser apegados a cacarecos. Somos apegados em coisas pequenas. Somos prisioneiros, muitas vezes, das coisas materiais. Não conseguimos dividir. Quanta briga em família. A pessoa mal morreu, já estão dividindo os dentes de ouro do velho e da velha. Quem vai ficar com a aliança, quem vai ficar com o relógio. Quantas vezes eu vi isso benzendo o corpo. Mas não é só isso não. Às vezes nas nossas comunidades, dentro da igreja, nas sacristias, consagrados a Maria, nós temos essa grande tentação do dinheiro, de vender a alma para o diabo, de querer a qualquer custo. Nada nos satisfaz. Minha alegria estará quando eu trocar o carro, reformar a casa, ter um emprego bom. Para mim, o que eu tenho nunca satisfaz. Cuidado, o diabo, ele era um anjo, perdeu a santidade, mas não a inteligência. Ele cita a Bíblia, não basta citar a Bíblia, precisa interpretá-la corretamente. Por isso Jesus, faminto, mas vencendo a concupiscência da carne, ele diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É até termos bens materiais, mas não permitir que eles nos possuam. E pode ser um perfuminho, pode ser uma camiseta. Cada um de nós temos o nosso nível de apego aos bens materiais. Segunda tentação, viu a fruta e era bom para comer. Depois, diz o Gênesis, era atraente aos olhos. A segunda tentação levou, segundo o Evangelho de Mateus, levou Jesus até a cidade santa, no pináculo, no ponto mais alto. Lança-te daqui, Deus te dará ordem aos teus anjos. E ele responde, citando o Salmo 90. Salmo 90, na boca do diabo. Olha que impressionante. O Salmo 90 era o salmo do exorcismo do povo judaico. Repito, o Salmo 90, tu que habita sob a presença do Altíssimo,
e sobre a fonte do Senhor onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e minha fortaleza. Esse era o salmo do exorcismo, e o diabo cita. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos irmãos e irmãs, não é pela glória, não é pelo reconhecimento. E aqui nós vivemos uma grande tentação, e sabe qual é? Às vezes dentro da igreja, e eu estou falando de um retiro, que eu tenho que falar, não adianta eu ficar pregando para quem não está me ouvindo. A quaresma é para que eu me converta, eu, Padre Reginaldo Manzotti. Diga o seu nome, diga o seu nome alto aqui. A quaresma é para que eu, diga o teu nome, me converta verdadeiramente. Por isso eu estou dando exemplos muito práticos. Se for para ser ministro da Eucaristia, porque aparece na igreja, eu aceito. Mas se for um voluntariado para limpar o chão da igreja ou as latrinas, eu não quero. Se for para ser a pessoa bajulada pelo padre, eu darei meu sim. Se for uma função de destaque, que me dá a glória, a vanglória. Mas se for para limpar o pátio, fazer os serviços menos, entre aspas, nobres, eu não quero. E essa tentação, ela permeia toda a nossa vida. Até Santa Teresinha teve que se encontrar na pequena via, varrendo o chão do jardim do seu mosteiro. A vanglória, o querer ser e fazer para aparecer. Jesus venceu na raiz. Esta armadilha não pegou Jesus Cristo, mas pegou Adão e Eva. A terceira, se a concupiscência da carne, dos olhos, segundo São Paulo, terceira, soberba, levou no mais alto dos montes. Se você se ajoelhar, eu te darei tudo, ou armadilha. É como dizer a Cristo: se você me adorar, disse Satanás, você não vai precisar da cruz. Eu te livro de todo o sofrimento, eu te livro de toda a angústia que você vai passar em vida. Quantas vezes nós esquecemos e queremos o caminho mais fácil. Esses dias uma pessoa dizia: padre, eu quero ter filho em qualquer circunstância, nem que eu tenha que fazer inseminação artificial. E eu tive que enfrentar: você não pode, e se for, você é catequista, vai perder o ministério. O caminho mais fácil, o caminho comum, não é o caminho para quem quer ser santo. Porque todos fazem, porque se perde a noção do pecado, se perde a noção do erro. Isto não é para nós, não é para mim, não é para você. Por isso que eu falei, não é a conversão do Zezinho da padaria, do Tico do posto, é a minha conversão. O que está em jogo é a minha salvação e a sua salvação. Porque o Senhor nos perguntará: quantas quaresmas você viveu? Quantas Páscoas você celebrou? E por que não se tornou mais santo? Mas eu rezava com o Padre Reginaldo, experiência de Deus, e daí? Mas eu colaborava na canção, e daí? Todos os gestos
espirituais, toda a oração do terço, a confissão que fazemos, e somos chamados a confessar por amor à Eucaristia, confessar devido à nossa salvação, é para nos estarmos fortalecidos, e volta à abertura da quarta de cinzas, da batalha espiritual que travamos. Quaresma é ir para o deserto. Eu fico com alegria de pensar, e posso falar aqui porque é com a obra de Maria e Canção Nova, já estou com saudade da Terra Santa, e já tenho marcado 2027, em maio. Quem quiser ir junto, já estão abertas as inscrições. Nós iremos celebrar jubileu de diamante da RCC, e na peregrinação, até seu Gilberto me falou, faça menos dias. Falei, não, seu Gilberto, eu quero fazer 13 dias, na Terra Santa. Quem for comigo, eu quero que vá a todo lugar, fazer uma experiência inclusive no Rio Jordão, no barco, em Jericó, no deserto, porque eu estou dizendo que graças a Deus voltaremos a essas experiências na Terra Santa a partir do dia 24, e convido que aqueles busquem, só que pelo amor de Deus, não me venha para fazer comprinha. Primeiro você reza, depois você compra bugeni. Amado povo de Deus, quando se vai no deserto, e fiz essa experiência lá, por isso que me levou a dizer, as coisas desmontam. O deserto é o essencial. Não importa, entra no deserto desses 40 dias, e você vai perceber, fazendo um jejum verdadeiro, fazendo esmola, você entendeu? Eu não falei palavra caridade, e é proposital hoje, não que eu estou negando a dimensão social, doutrina social da igreja, só não esvazia a palavra esmola, e fazendo a oração, você vai perceber como as coisas começam a ficar sem sentido. Aquilo que antes era motivo de você ficar desejando o melhor lugar, a melhor posição, a melhor visibilidade, o melhor casa, o melhor carro, a geladeira que você abre está cheia, mas você diz, o que eu tenho vontade de comer? Ah, não tem nada que é bom. Que pecado. Entre nesse deserto e deixa aflorar de dentro os demônios que moram dentro de nós. Padre, não fala isso. Acredite. Mas também no deserto, por mais que foi onde o povo murmurou, foi onde o povo desobedeceu a Deus, onde o povo pecou, também foi onde melhor fizeram a experiência de Deus, e não foi diferente com Jesus. Entre no deserto, entre nesse retiro espiritual, e peça, Senhor, dai-me forças para vencer essa batalha espiritual, e tenha certeza, que ao final, na Páscoa do Senhor, como diz o Evangelho de hoje, ou nos seus momentos de angústia e sofrimento, o anjo de Deus, como foi a Jesus, virá para te amparar. Em 2 momentos, o anjo do Senhor amparou Jesus, na luta contra Satanás e no Horto das Oliveiras. Será que por acaso? Então sempre que você estiver angustiado, sempre que você estiver necessitado, clame, Senhor, eu não estou dando conta. Peça para o teu anjo, peça para o meu anjo da guarda, peça para os teus arcanjos vir me consolar, para que eu não caia no erro de ofender-te, Senhor. Amém.